Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, hoje nos mostra o romance 61 ou Dos Domingos do Alferes. Inscreva-se no canal e acesse a todos os vídeos já estudados com poemas deste livro. Sejam todos muito bem-vindos e para você que não me conhece, meu nome é Valquíria. O romance faz uma engenhosa apresentação de coincidências entre fatos ocorridos aos domingos na vida de Tiradentes. A denúncia, a prisão, o enforcamento aconteceram de domingo. E também evidencia várias pessoas chamadas pelo nome de Domingos que fizeram parte da vida de Joaquim José da Silva Xavier. O avô, o pai, um irmão, amigo, compadre e o carroceiro que levou seu corpo esquartejado. Todos chamavam-se Domingos. Vamos ver a leitura e a interpretação. Quando sua mãe sonhava como uma simples menina, já falava nesse nome, Domingos. Domingos Xavier Fernandes, que era o nome de seu pai. Quando a menina dizia agora, já mulher feita, Domingos, era Domingos da Silva dos Santos, outro Domingos, Domingos com quem casou. E quando depois sorria estudando para a mãe, Domingos, Domingos, ia dizendo, e assim, ao primeiro filho, Domingos chamou também. Aqui temos uma narrativa que mostra a mãe de Tiradentes, desde menina, que já falava o nome de Domingos, porque esse era o nome de seu pai. Depois, já a mulher feita, tinha outro Domingos em sua vida, o marido. E quando nasceu seu primeiro filho, também o chamou pelo nome de Domingos. Então, Tiradentes tinha o avô, o pai e um irmão com esse nome. Esse nome de Domingos por toda a parte o seguira. Domingos, na infância ao longe deixada, na adolescência perdida, em todo tempo e lugar. Ah, Domingos de Abreu Vieira, quem batizará meu filho? Domingos, meu amigo poderoso, as coisas vão levar volta, quem sabe o que vou passar? Domingos sobre domingos, nas folhas dos calendários. Domingos para a carta de Silvério, para a subida à cachoeira, para a denúncia vocal. Esse nome de Domingos, por toda a parte seguira Tiradentes, na infância, na adolescência, em todo tempo e lugar. Domingos de Abreu Vieira, em seu depoimento nos autos da devassa, declarou ser padrinho da filha de Tiradentes. Ah, Domingos de Abreu Vieira, quem batizará meu filho? Nessa fala, talvez Cecília Meirelles tenha simulado dizeres de Tiradentes de quando a criança ainda não tinha nascido. Então, ele não saberia ainda se tratar de uma menina. Por isso, teria falado no masculino, meu filho, ao convidar certamente o amigo Domingos para ser padrinho da criança. Meu amigo poderoso, as coisas vão levar volta. Quem sabe o que vou passar? Aqui talvez uma referência ao mesmo compadre com o qual o nosso alferes estaria conversando sobre seus ideais como inconfidentes, sabendo que poderia sofrer consequências. E aí foi num domingo que Joaquim Silvério dos Reis subiu ao Palácio da Cachoeira, a fim de denunciar verbalmente ao Visconde o movimento acusando Tiradentes. E posteriormente também foi num domingo que redigiu uma carta, orientado pelo Visconde, para entregar essa carta, essa delação por escrito ao vice-rei, lá no Rio de Janeiro. Por isso o texto diz, domingos sobre domingos, nas folhas dos calendários, domingos para a carta de Silvério, para a subida à cachoeira, onde ficava então o palácio do Visconde para a denúncia
verbal. Ai, de domingo em domingo, chega ao caminho do rio. Domingos, encontra Domingos Pires, leva a pólvora, Domingos, que a venderás muito bem. Domingos conta a Domingos, é nome predestinado. Domingos, já se desenrola a história, já vem da vila à cidade, do visconde ao vice-rei. E como vê sentinelas sobre os seus passos rodarem, Domingos sobe por aquela escada envolto na noite escura como um criminoso vil. Aqui temos uma referência à última viagem de Tiradentes de Minas ao Rio de Janeiro, onde você sabe que ele ficou preso, né? Você deve também se lembrar de que ele ia falando a todos os que encontrava pelo caminho sobre as melhorias que o levante contra a coroa portuguesa traria ao nosso país. A viagem, claro, levava dias a cavalo e de domingo em domingo chega ao caminho do rio. Ele encontrou alguns tropeiros que iam em sentido contrário ao dele. Então, ele ia para o rio, enquanto os tropeiros iam para Minas. Entre eles estava, adivinhe, Domingos Pires. E o simpático e animado Tiradentes disse uma coisa suspeita, ou talvez pelo menos ambígua, para quem já o via como um revolucionário louco que falava mais do que devia pelo caminho, confiando em todos. Leva a pólvora, Domingos. Porém, não se tratava de pólvora para fazer uma revolução. A pólvora era já usada para explodir e abrir minas, e por isso era muito bem-vinda lá em Minas. E às vezes, inclusive, era até usada como moeda de troca em lugar de ouro. Por isso Joaquim José diz: leva a pólvora, Domingos, que a venderás muito bem. Bom, por esses dizeres, ele acaba sendo talvez mal interpretado, né? Talvez fazendo uma alusão a uma revolução que estava para acontecer. E a notícia foi se espalhando. Domingos conta a Domingos. É nome predestinado na vida de Tiradentes. Bom, já se desenrola a história. O assunto já vem da vila à cidade, do visconde ao vice-rei, e como o nosso alferes vê sentinelas sobre seus passos rodarem, ou seja, percebe que passa a ser seguido, sobe por aquela escada envolto na noite escura como um criminoso vil. Isso quer dizer que Tiradentes precisou se esconder. Repare que cada vez mais a palavra Domingos é repetida quebrando o número de sílabas métricas, como se fosse uma balada de sino fora de tempo, interrompendo o ritmo do poema, talvez anunciando que os fatos estavam em desarmonia com o que era esperado por Joaquim José da Silva Xavier. E era a casa de Domingos, na Rua dos Latoeiros. Domingos, entre as imagens de prata, banquetas e crucifixos, Domingos Fernandes Cruz. Era a casa de Domingos e era em dia de domingo. Domingos, último dia de sonho, que agora os domingos todos são domingos de prisão. Certa manhã tenebrosa, no campo de São Domingos, Domingos, sempre o nome de Domingos, lhe apontaram a alta forca de 25 degraus. Tiradentes conseguiu se esconder na casa de um ourives, Domingos Fernandes Cruz, na Rua dos Latoeiros. O nosso alferes acabou ficando entre as peças que eram negociadas pelo dono da casa. As imagens de prata, banquetas e crucifixos. Era a casa de Domingos. E era em dia de domingo quando Tiradentes foi preso. O último dia de sonho, que agora os domingos todos são domingos de prisão. E certa manhã tenebrosa, no campo de São Domingos,
Domingos, sempre o nome de Domingos, lhe apontaram a alta forca de 25 degraus. E num dia de domingo, seus quartos foram salgados. Domingos, despachados para os sítios onde alguém o tinha ouvido falar de conspiração. Lá vai cortado em pedaços, lá vai pela serra acima, Domingos Rodrigues Neves, com os oficiais de justiça, tranquilamente o conduz. O sal desidrata a carne e impede que ela apodreça. Até hoje costuma-se salgar a carne como forma de conservação, né? É o que acontece com a carne seca, com o bacalhau. E num dia de domingo, seus quartos foram salgados. Já falamos sobre o esquartejamento em vários vídeos aqui do canal, mas para você que está chegando agora, eles amarravam o corpo do enforcado, no caso, cada perna em um cavalo e cada braço em um cavalo. Depois espantavam os animais que, ao saírem correndo, cada um para um lado, né, acabavam partindo aquele corpo em 4 partes. Por isso, seus quartos foram salgados. Cada parte era um quarto e foram despachados para os sítios onde alguém o tinha ouvido falar de conspiração, sítios locais, né? Então, essas partes do corpo de Tiradentes foram expostas em altos postes colocados em locais estratégicos onde se tinha ouvido falar sobre os ideais dos inconfidentes. Desse modo, Tiradentes, esquartejado, servia de exemplo para quem quer que quisesse se aventurar a agir contra a coroa portuguesa. E por fim temos a cena da carroça que leva essas partes do corpo. Lá vai cortado em pedaços, lá vai pela serra acima, e mais uma vez o nome de Domingos aparece. Era Domingos Rodrigues Neves, com os oficiais de justiça, quem tranquilamente o conduzia naquela carroça. Siga-nos no Instagram, lá damos algumas dicas de 30 segundinhos sobre língua portuguesa. No próximo vídeo, romance 62 ou Do Bêbado Descrente. Espero você!